A vida de um cirurgião é simples de resumir: prova, evidência, o que dá para ver e medir. Mas, e se um médico passasse 40 anos registrando coisas que parecem impossíveis? Hoje, sem tentar te convencer de nada e sem entrar em briga de religião, eu vou te contar a história do Dr. Paulo César Fructuoso e fazer um paralelo com uma ideia que qualquer pessoa entende: sincronização bioenergética, ou seja, quando o corpo entra em alinhamento, como se tudo nele começasse a trabalhar no mesmo ritmo. Pensa num cirurgião como um detetive do corpo. Ele confia no que pode palpar, cortar, costurar, confirmar. E aí vem o conflito. De um lado, a sala de cirurgia. Do outro, coisas que ele dizia ter visto e que não cabiam no manual da medicina. É como um mecânico que abre o capô e encontra algo funcionando, sem peça nenhuma no lugar. Mas a jornada dele não começou em laboratório. Começou em casa. Ele era um jovem estudante de medicina. Um dia chega em casa e vê o pai com a camisa cheia de sangue. O pai diz: Acabei de passar por uma cirurgia espiritual. Ele, cético, examina. Procura corte, cicatriz, sinal de procedimento e nada. Dias depois, um radiologista olha exames e diz que há sinais como se algum procedimento tivesse acontecido. E aí nasce a pergunta que martelou a cabeça desse médico por décadas: como pode existir sinal de cirurgia sem cirurgia visível? É como abrir o celular e ver que o sistema foi atualizado, mas ninguém conectou no cabo nem apertou atualizar. Aqui entra o paralelo com a técnica de sincronização bioenergética. Pensa no corpo como uma orquestra. Quando cada músico toca num tempo, vira barulho. Quando todo mundo entra no mesmo ritmo, vira música. A sincronização bioenergética parte dessa ideia. Às vezes, o corpo precisa entrar num estado de coerência, de alinhamento, para funcionar melhor. Isso não prova milagres, mas ajuda a entender um ponto: o corpo pode mudar por dentro antes de isso ficar óbvio por fora. Depois do caso do pai, Fructuoso decide investigar, de forma metódica, num centro espiritual, no Rio de Janeiro, o Lar de Frei Luís. E ele não foi para acreditar por acreditar. Ele foi com a cabeça de cirurgião: observar, anotar, comparar, repetir. Ele queria entender: se isso acontece, qual é o processo? Para entender o que ele dizia ver, surge um termo-chave: ectoplasma. Segundo relatos, seria algo como uma matéria intermediária, um ingrediente entre energia e físico, usado para manifestações acontecerem. Pensa como vapor virando água. Você não vê o ar virando algo sólido, mas em certas condições ele condensa e aparece. De novo, isso é relato e interpretação, mas é assim que ele tentava dar nome ao que observava. Ele descrevia cenas com etapas bem marcadas: escuridão total, mudança no ambiente. E então, uma figura de luz surgindo, conversando e até tocando pessoas. Agora, trazendo para o paralelo da sincronização bioenergética, escuridão e silêncio podem reduzir distrações e ajudar o corpo a entrar num estado mais fino, mais sensível. É como quando você desliga o som e as notificações para conseguir ouvir uma música baixinha. Menos ruído, mais percepção. O Dr. Fructuoso diz que teve uma chance rara: conversar como médico com uma dessas entidades materializadas. E o que ele ouvia era perturbador: descrições de diagnósticos muito além do que existia na tecnologia da época, e mais estranho, a mensagem vinha por um médium que era mecânico, sem formação médica. Imagine alguém que nunca estudou música tocando uma peça difícil de piano perfeitamente, como se alguém guiasse as mãos. Uma das entidades mais marcantes, segundo ele, era Friedrich von Stein, que teria sido um cirurgião ligado ao exército nazista em vida e, no plano espiritual, estaria reparando o passado curando pessoas. Aqui a história muda de fenômeno para drama humano: culpa, redenção, transformação. Agora vem o caso que, se você ouvir de longe, parece roteiro de ficção. O paciente não era qualquer um. Era o professor que ensinou cirurgia ao Dr. Fructuoso por 20 anos. Ele estava muito doente e precisava de uma operação de alto risco. Desesperado, mas ainda cético, ele vai ao centro espiritual. E aí o Dr. Fructuoso relata que, com outros médicos presentes, viu uma entidade retirar a válvula doente do coração, sem corte na pele, e a válvula teria aparecido na mão dele. O professor, depois disso, viveu mais 12 anos, vida normal. Fazendo uma analogia para a ideia do choque, não para explicar o mecanismo, seria como trocar uma peça do motor sem abrir o capô, e ainda ficar com a peça velha na mão. E é aqui que entra o paradoxo: ele tinha uma evidência na mão, mas a mente dele continuava brigando com a própria experiência.
Depois de décadas, Fructuoso passa a enxergar doença de um jeito diferente, não só como azar biológico, mas como algo ligado à história pessoal e espiritual, colheita de atitudes de outras vidas. Mesmo que você não compre essa parte literalmente, dá para entender a mensagem prática. Muitas doenças podem ter ligação com padrões: estresse, culpa, trauma, hábitos, relações, emoções. E a sincronização bioenergética entra como um lembrete. Quando você alinha corpo e mente, o corpo pode responder melhor. Não é que a orquestra cria instrumentos novos, mas ela toca melhor com os que já tem. Depois de 40 anos, ele acreditava estar vendo o nascimento de uma medicina diferente. Uma medicina que, além de exames e remédios, levaria a sério treinamento interno, percepção, espiritualidade, estados de consciência. Ele chegou a imaginar exames que identificariam potencial mediúnico faculdades, ensinando treino espiritual junto com anatomia. Isso é visão ousada, polêmica e muita gente discorda. Mas a pergunta fica: e se existir uma parte da saúde que é sobre coerência, alinhamento, sincronização? Anos depois, ele relata algo que considera a confirmação definitiva, uma comunicação telepática do antigo professor, justamente num momento de vulnerabilidade extrema. A mensagem seria: o aprendizado não termina com a morte. E aí, o vídeo fecha com a pergunta que não dá para ignorar: se a consciência continua, o que a morte realmente significa? Caso você tenha dificuldades para lidar bem com quaisquer questões de saúde, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.